Olá, a graça e a paz de Jesus sobre sua vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus. Nós vamos passar pelo livro pensando sobre os temas que o livro fala, baseados principalmente no capítulo 11, conhecido como os heróis, a galeria dos heróis da fé, né? Ah, Porque nós vemos um tempo muito difícil, todos sabem, e em tempos difíceis heróis são necessários, mas não os heróis como, por exemplo, o famoso Pedro Bial chamava os participantes do Big Brother Brasil, ou como Cazuza diz na sua música, Ideologia, os meus heróis morreram de overdose. Esses não são heróis verdadeiros. Nós somos de heróis verdadeiros que são, na maioria das vezes, anônimos, que fazem o arroz e feijão e por isso são heróis. Agora, heróis não são heróis por acaso, eles são heróis porque eles têm alguma coisa muito especial. Quando a gente olha para os heróis de Hollywood, por exemplo, dos filmes dos Vingadores ou dos outros, eles têm sempre poderes sobrenaturais. E esses heróis do capítulo 11 e os heróis necessários hoje também têm um poder sobrenatural, por assim dizer, que é a fé. Mas o segredo é que o poder não está nesses heróis, mas está naquele em quem eles creem. Então a gente, para basear isso, a gente lê Hebreus 11, 38 até o final, até 40, que diz assim: O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Oremos, Pai Santo, obrigado por essa oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E oro pedindo que o Senhor faça de nós, homens e mulheres comuns e simples, heróis e heroínas, Senhor, verdadeiros, que baseados na fé em Jesus Cristo, Teu Filho, possam agir no mundo, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre Hebreus é sobre a carta. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é com relação à carta, porque eu acho que é uma relação muito clara e muito direta na situação daqueles que receberam a carta e nós hoje. Então, a carta aos Hebreus é uma carta de exortação para um povo que está passando por um momento de muito de desalento, de temores, de incertezas e também de sofrimento na vida presente deles, né? Como as nossas hoje. Então, por isso que o escritor de Hebreus ele entrelaça ensinamentos teóricos com conselhos práticos, a fim de encorajar e aumentar a fé dos seus leitores ou ouvintes. E essas exortações elas sugerem que as comunidades cristãs que receberam este escrito passavam por uma situação de conflito dentro delas, gerado talvez por uma influência moral do lado de fora, tanto dos pagãos quanto dos judeus que tentavam perverter o ensino bíblico e os judeus, especialmente, que tentavam tirar aqueles judeus que tinham sido convertidos para o cristianismo da fé cristã, né? E isso então estava levando muitas pessoas a pensar em desistir da caminhada cristã. E talvez essa seja a sua situação. Talvez não desistir da caminhada cristã, mas viver um momento de muitos temores, de muita incerteza, de muitas dúvidas, né? E talvez essa carta possa falar ao seu coração. Então é por isso que a situação daqueles que receberam a carta aos Hebreus, ela pode ser definida da seguinte forma: eles não conheciam pessoalmente o Senhor, como nós, no sentido de ter visto o Cristo encarnado, né? Eles eram cristãos há algum tempo, e a maioria de nós também, e já passavam por sofrimento, já tinham passado por sofrimento, e agora novos problemas afetavam a congregação, né? Então é por isso que escritor que eu gosto muito, chamado Frank Matera, ele resume a situação de Hebreus da seguinte forma: Hebreus enfrenta uma situação em que uma comunidade estabelecida de crentes corre o risco de se afastar da sua confissão original, né? E a gente pode estar passando por algo parecido. Os tempos são difíceis, são muitos desafios pessoais, familiares, econômicos, na área da saúde também. E você pode estar desanimada, desanimado, pensando que não vai dar conta, pensando até em desistir, mas eu quero com essa palavra animar você a continuar, e não só continuar, mas a você ganhar um protagonismo na sua casa, um protagonismo na sua empresa, na sua escola, na sua família, na sua comunidade, né?
mas não um protagonismo que é resultado de uma autodescoberta, de uma autoajuda, mas de você se lembrar em quem você crê. Porque é isso que Hebreus faz. Então, as pessoas que são apresentadas nessa galeria da fé aqui são pessoas que o mundo não era digno delas. Essa frase é demais. O mundo não era digno delas. Né? E elas tiveram suas vidas marcadas, impactadas pela fé. Mas não uma fé simples, não uma fé etérea, não uma fé conceitual, mas a fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui está o segredo desse heroísmo, né? Do fato do mundo não ser digno dessas pessoas e do fato de elas terem impactado o mundo como elas impactaram. Então a fé em Jesus Cristo fez dessas pessoas heróis e heroínas e exemplos para nós. E foi a fé em Jesus que os impulsionou, que fez com que essas pessoas vivessem da forma como elas viveram. Agora, que Jesus é esse que essas pessoas creram? E aqui está o ponto, né? E a gente vai conversar de maneira bem rápida sobre esse Jesus que eles creram. Então, olhando para todo o livro de Hebreus, eu vou fazer três destaques sobre Jesus, que esse é o Jesus que eles creram, de acordo com o livro, e que nós também devemos crer, e que fez deles heróis e heroínas, e pode fazer de nós também heróis e heroínas nesse mundo em que nós vivemos. O primeiro destaque que eu faço, que o livro de Hebreus faz, do capítulo 1, versículo 5, ao capítulo 2, versículo 18, é que Jesus é superior aos anjos, e consequentemente a todos os outros seres celestiais, né? E pessoas. Então, muitos na época do texto estavam se desviando por causa da adoração de anjos, crendo que os anjos poderiam mediar a relação deles com Deus. Mas Hebreus deixa claro a imensa superioridade de Jesus com relação aos anjos, pois Jesus é o Filho de Deus. Então, em 1:3, o capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. O que aconteceu foi que Jesus se colocou de fato debaixo dos anjos numa hierarquia por causa da humanidade que ele assumiu. Seria melhor dizendo, seria uma posição inferior, mas para morrer por nós e para nos salvar na cruz, como diz capítulo 2, versículos 8 a 10. Então Jesus é superior a todas as pessoas e essa é a nossa convicção. Né? Tem um texto lá em Marcos que me chama a atenção, em Marcos capítulo 6, que a família que as pessoas de Nazaré, por causa da familiaridade que eles tinham com Jesus, eles não creram em Jesus, né? E isso me assusta um pouco, porque nós somos cristãos, como esses que receberam esse texto de Hebreus, nós somos cristãos já há algum tempo. E essa familiaridade com Jesus pode fazer com que nós nos esqueçamos quem é Jesus. Jesus não é um simples homem, Jesus não é um simples filósofo, um psicólogo, sei lá, qualquer coisa que querem dar para ele. Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, e essa é a primeira convicção que nós devemos ter. Jesus é superior aos anjos, superior a todos os outros seres as celestes, né, anjos, demônios e outras coisas, e superior a todos os homens. É nesse Jesus que os heróis da fé criam e é nesse Jesus que nós precisamos crer. Ele é superior a todos os outros e por isso nós podemos confiar nele. O segundo destaque que o texto de Hebreus faz é do capítulo 3, 1 ao 4, 13, falando que Jesus é superior a Moisés, a lei do Antigo Testamento. Então, no capítulo 3, versículo 3, Hebreus diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. Moisés então era o homem da lei em Israel, o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e conduzir esse povo durante 40 anos pelo deserto até a terra prometida. E Moisés, junto com Davi e Abraão, completam o grupo dos homens mais importantes, das figuras mais importantes do judaísmo. E através de Moisés, Deus deu a lei para Israel. Mas o texto de Hebreus fala que Jesus é infinitamente superior a Moisés. Moisés é importante? Muito importante. É uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia. Mas Jesus é muito superior a Moisés. Né? O caso lá era porque alguns judeus tinham se convertido para o cristianismo e agora eles estavam pensando se não deveriam voltar atrás e se tornarem só judeus, abandonando a fé em Jesus. E você pode estar pensando também em voltar atrás.
Mas aqui a exortação que fica é: não volte atrás, mantenha sua fé em Jesus, porque ele é superior a Moisés e ele é superior a tudo e a todos. Do mesmo jeito que ele é superior a todos os seres, ele é superior também a todas as manifestações que as religiões podem ter. Então aqueles que ficaram só na lei, em Moisés, estão presos, porque a lei se cumpre em Jesus. Então Jesus é superior a Moisés, é superior à lei, e nós precisamos então confiar nesse Jesus que é superior a tudo isso também. E o terceiro destaque que o livro de Hebreus faz, e é o maior, que vai do capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 10, versículo 18, é que Jesus é o grande sumo sacerdote que nos leva a Deus. Então em 4, 14 e 15 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O sumo sacerdote em Israel era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E todo ano deveria ser um sumo sacerdote diferente. E Jesus, quando vem, ele assume essa posição, esse ofício de sumo sacerdote, mas com duas grandes diferenças. A primeira é que ele não precisa oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados, porque Jesus não tem pecado. E o segundo é porque, ao invés de oferecer um sacrifício das suas mãos, Jesus é o próprio sacrifício que se apresenta na cruz para morrer por nós. E por isso ele é superior e ele é o sumo sacerdote que nos conecta com Deus. A nossa relação com o Pai, a nossa relação com o Pai, com o Espírito, ela só é possível fundamentada na obra de Jesus na cruz. E ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão, ou seja, ele é um sumo sacerdote não só para Israel, mas para todas as pessoas do mundo. Ele é o sumo, Hebreus fala no capítulo 7, de 1 a 17, ele também é o sumo sacerdote não mais da antiga aliança, mas da nova aliança, capítulo 7, versículo 18 até o capítulo 9, versículo 28, ele é a nova aliança agora firmada não no sangue de animais, mas no próprio sangue de Cristo, naquela cruz, quando Cristo morreu por nós e depois ele ressuscitou. Essa é a aliança que é firmada por esse novo sumo sacerdote. E ele é, como diz Hebreus 10, de 1 a 18, o sacrifício definitivo. Nós não precisamos de mais nada. Isso significa que Jesus é suficiente para restabelecer o nosso relacionamento com Deus e para sustentar as nossas vidas, e é nesse Jesus que os heróis da fé criam. Nesse Messias que os heróis da fé criam numa perspectiva. Eles olhavam para frente, eles olhavam para o futuro, e nós agora olhamos numa retrospectiva, olhamos para trás, mas o Messias, o Cristo, é o mesmo. É o mesmo. Eles esperavam que ele vinha, nós cremos que ele já veio. E aí, nesse ponto, a fé dos heróis e heroínas da fé se encontram. Por isso, então, ninguém pode assumir tal posição em nossas vidas. Então, queridos, esse é o Jesus que os heróis da fé criam. É um Jesus superior aos anjos, superior a todas as pessoas, superior a Moisés, a lei e a todas as manifestações religiosas, e é o sumo sacerdote que adentrou os céus, em quem hoje nós confiamos. E nós somos salvos e vivemos por causa dele, porque ele nos faz agora sumos sacerdotes, também para anunciar o evangelho de Deus ao mundo. Então, essas três características são de Jesus, são as características que os heróis da fé descritos no capítulo 11 creem. E a gente faz isso como? Pela fé nesse Jesus. Então, por causa da fé nesse Jesus, homens e mulheres do passado impactaram o mundo com uma vida baseada na fé em Jesus. A fé é o que há de mais poderoso. Essas vidas, então, são apresentadas como exemplos de vida e fé para todas as pessoas. Na sequência, no capítulo 12, o autor de Hebreus vai aplicar essa realidade em nossas vidas. Então, nós devemos agora, crendo nesse mesmo Jesus, viver dessa maneira. E ele termina com exortações para uma vida cristã no capítulo 13. A fé, de acordo com Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam. Essa palavra certeza, ela também pode ser traduzida como colocar sob, né, de baixo, e traz a ideia de estabilidade, constância e de segurança. E ela pode ser interpretada também como uma presença real. Assim, fé é a presença real em nossas vidas daquilo que esperamos, do Cristo e do reino que ele traz. O objetivo da nossa fé, que esperamos, já é uma realidade em nossas vidas. Então nós já vivemos como cidadãos do reino de Deus, que já está aqui, mas ainda não, mas o futuro já chegou para nós, e nós vivemos dessa maneira.
A outra definição de fé em Hebreus 11:1 é que é a convicção de fatos que não se veem. A palavra aqui convicção vem do ambiente jurídico e era usada como uma acusação verdadeira ou uma argumentação. É por isso que a NVI traduz como provas de fatos que não se veem. Ou seja, mesmo não vendo, nós acusamos, afirmamos e cremos que são verdadeiras essas coisas, especialmente sobre Jesus. Por isso, Hebreus 10:37, assim como Romanos 11:17 e Gálatas 3:11 usam o texto do livro do profeta Abacuque 2:4b, lá em Abacuque diz: mas o justo viverá pela sua fé ou pela sua fidelidade. Esse texto foi usado pela Reforma, por Lutero, para desenvolver a teologia, a doutrina da justificação pela fé, mas ela também pode ser usada. Esse texto também aponta para um desafio para nós vivermos pela fé, como faz Tiago, por exemplo, capítulo 2, versículos 14 a 26. Em outras palavras, o que o texto nos diz é o seguinte: você crê nesse Jesus, então viva dessa forma. É isso que o texto está dizendo para nós. E essa fé deve nos levar então a uma obediência e um cumprimento irrestrito da vontade de Deus em nossas vidas. Se você é uma pessoa de fé, sua vida deve ser pautada pela fé em todos os aspectos. E pela fé nesse Jesus que o texto de Hebreus, assim como toda a Bíblia, nos apresenta. É por isso que homens e mulheres impactaram o mundo e suas sociedades, porque viveram pela fé em Jesus Cristo. Então, nesse tempo de pandemia, de dificuldades, de temores, de incertezas, o desafio que a palavra de Deus traz para você aqui é para que você viva pela fé, não fé etérea num conceito, mas a fé em Jesus, que você se torne um herói ou uma heroína na sua casa, no meio da sua família, sua comunidade, a sua empresa, impacte a vida das pessoas vivendo em obediência a Deus, mesmo que isso custe caro para você, como custou para muitos dos heróis da fé descritos no capítulo 11 de Hebreus. Eu quero terminar contando uma história que sempre me impactou muito, numa carta do Fabrício Cunha, um brasileiro que participou do terceiro congresso de Lausanne, que é um congresso missionário que acontece já há muitos anos, e ele relata o seguinte, é um texto bem curtinho, ele diz assim: participei do terceiro congresso internacional de evangelização mundial em Cape Town, no mês de outubro passado, 2010, isso, fruto da importante linhagem de congressos do movimento Lausanne. A segunda noite já estava para terminar, suficientemente profunda e emocionante depois dos vídeos das igrejas asiáticas, dos testemunhos de pessoas perseguidas e da carta da igreja da China, quando entra uma menina no enorme palco principal do evento. Pequena, franzina e oriental. Aparentava 16 ou 17 anos. Depois de tanto impacto e de um dia bem cansativo, não dou muita atenção, diz o Fabrício. A voz doce e firme da menina vai ganhando meus ouvidos quando diz que nasceu na Coreia do Norte e teve que fugir com a família pelo fato de seu pai estar sendo perseguido pela ditadura. Refugiados na China encontram-se com Cristo e se convertem. Sua mãe grávida do segundo filho morre de leucemia. Em seguida, o pai é descoberto, detido, deportado e preso na Coreia do Norte. Ela fica sozinha e é cuidada por uma família de um pastor americano, que residia na China. Poucos anos depois, seu pai é solto e volta para a China. O tempo de prisão não arrefeceu a sua fé, pelo contrário, serviu como um combustível para inflamar seu coração e continuar vivendo e transbordando sua fé na Coreia do Norte, seu país. Pediu que a filha continuasse por um tempo com a família da China para que ele levasse um carregamento de Bíblias para a Coreia. Ele o fez, mas foi novamente preso e dessa vez executado pelo regime coreano, norte-coreano. Uma menina de 17 anos, completamente órfã. Quando a família se preparava para voltar para os Estados Unidos, a menina teve um sonho onde via Jesus dizendo para ela: Jeongju é o nome dela, não tenha medo, eu estou contigo, quero que vá para a Coreia do Norte falar do meu amor, por que ainda está esperando? Ela acordou decidida a ficar na China e a se preparar para voltar para seu país, compartilhar o amor de Deus que alcançou e transformou sua família. Pergunto-me, depois de tanto sofrimento e desgraça, como uma menina tão nova, tão frágil, consegue ver a beleza do amor de Deus, a ponto de entregar-se até as últimas consequências? Só quem conhece de fato esse amor saberá me responder. Ela terminou dizendo: vou para a Coreia do Norte, expressar o amor de Deus, honrar o sangue do meu pai e do meu irmão Jesus. Cristo. Silêncio.
Ela começa a chorar, o rosto da menina no início, que transformou-se no de uma heroína enquanto contava sua história, voltou a ser o rosto de uma menina enquanto chorava. Chorei junto com ela, queria muito abraçá-la, bem apertada, enxugar suas lágrimas e lavar seus pés. Um pastor chinês o fez e senti-me representado. Escrevo ao lado de minha cama, mas não tenho coragem de deitar-me nela. Como ato simbólico de honra aos meus irmãos chineses, vou deitar-me e dormir essa noite no chão. Como ato simbólico de honra e amor pela pequena coreana, derramo as minhas lágrimas. Lágrimas da noite, as últimas da noite. Jeongju Sun só tem 17 anos, mas o mundo não é digno dela. Eis uma heroína que não está indo para a Coreia do Norte, ou não foi para a Coreia do Norte, para levar uma religião, mas para libertar as pessoas, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a conclusão fica um desafio para nós. Hebreus fala: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se hoje vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Se hoje vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Por 3 vezes, Hebreus 3, 7 a 8, Hebreus 3, 15 e Hebreus 4, 7. Os heróis apresentados em Hebreus capítulo 11 viveram no tempo da antiga aliança e impactaram o mundo. Nós vivemos no tempo da nova aliança. Devemos e podemos impactar o mundo com as nossas vidas baseadas na fé no Senhor Jesus Cristo. Hebreus narra o fim trágico de uma geração do deserto de Israel, que durante 40 anos murmurou contra o Senhor e morreu no deserto, não entrando na terra prometida. Nós estamos atravessando um grande deserto e estamos nessa caminhada. Vamos morrer no deserto ou vamos entrar na terra prometida como heróis e heroínas? Eis a pergunta posta diante de nós. Oremos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor faça de cada um de nós, homens e mulheres, heróis e heroínas. Senhor, que baseados na fé no teu Filho Jesus Cristo, anuncie o evangelho da salvação, da libertação, da transformação, onde estiverem, Senhor, onde nós estivermos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.